Graça e paz, mais que vencedores. Bom dia, povo de Deus. Com alegria estamos aqui, começando mais um dia na presença de Deus. Mais uma semana, domingo, primeiro dia de uma nova semana que eu tenho certeza que vai ser abençoadíssima na sua vida e na sua família. Estamos começando muito bem essa semana, que é ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do nosso Pai, e eu tenho certeza que Deus tem bênçãos, milagres e promessas para você viver durante esta semana. Abra seu coração e creia nas promessas de Deus, continue lutando, seja perseverante, porque a promessa do Senhor, a bênção de Deus vai chegar em seu endereço. Amém? Queridos, durante essa semana vamos falar sobre algumas marcas na vida de um mais que vencedor. De hoje até sábado, eu vou falar sobre 7 características na vida de um mais que vencedor. Muitas pessoas pensam que ser um mais que vencedor é vencer tudo, é nunca tropeçar, tudo o que vai fazer dá certo. Isso não é verdade. A Bíblia não diz que um mais que vencedor vence tudo, porque, irmãos, o mais que vencedor é aquele que nunca desiste. Cai, tropeça, comete erros, falhas, mas sempre se dispõe a se levantar e recomeçar. Esse sim é um mais que vencedor. E eu quero convidar você a não perder nenhum dos devocionais desta semana. E além de assistir, compartilhe com os seus familiares, irmãos da sua igreja, nos grupos do WhatsApp que você participa, leve essas mensagens adiante, porque fazendo assim, você vai despertar no coração das pessoas um desejo de lutar, de se levantar e continuar se esforçando para que elas vençam e alcancem as promessas que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? E hoje eu quero ler um texto muito importante, inclusive, por causa desse texto e mais alguns parecidos com este, criou-se um jargão, uma frase, né, que talvez você já até ouviu alguém falar, alguém no microfone, né, na igreja ou numa reunião, que fala assim: olha, irmãos, a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Olha, a frase é até bonita, né? Mas eu quero informar para vocês que não existe essa frase na Bíblia, ok? Não tem esse versículo, o cair é do homem e o levantar é de Deus. O que tem é Provérbios 24, 16 e outros textos similares, muito parecidos com essa frase, mas essa frase você não encontra ela na Bíblia, o cair é do homem e o levantar é de Deus. O que tem é aqui Provérbios 24, 16, que eu quero que você escute com atenção. Porque 7 vezes cairá o justo, não é o pecador, o adúltero, o mentiroso, o ladrão, é o justo. Quem é o justo aqui? Aquele que já reconheceu seus pecados, se arrependeu, confessou, foi justificado, foi perdoado, foi salvo por Jesus. Esse, a Bíblia diz, cairá 7 vezes e se levantará. Mas os perversos são derrubados pela calamidade. Olha essa palavra aqui, né? O justo tropeça. O homem de Deus, a mulher de Deus comete falhas, mas se recusa a ficar prostrado, porque sempre vai estar disposto a se levantar. E quando essa pessoa tem essa vontade e se esforça para ficar em pé, a mão de Deus vai lhe levantar. Porque é exatamente isso que a Bíblia mostra, né? Quando o homem deseja recomeçar, Deus vai estar ali para lhe fortalecer, lhe abençoar e lhe conduzir até a vitória. Hoje, eu quero trazer a primeira marca na vida de um mais que vencedor. Um mais que vencedor se levanta depois de uma queda. Queridos, ser um mais que vencedor não significa nunca perder.
nunca errar ou nunca cair. Todos nós aqui nessa terra enfrentamos momentos em que tropeçamos, tomamos decisões erradas, às vezes fracassamos e lidamos com situações que nos fazem pensar em desistir. Isso é natural. Nós não vivemos assim, mas passamos por essas situações. Agora, entenda uma coisa aqui. Preste atenção. A diferença na vida de um mais que vencedor é que ele não permanece caído, enquanto aquele que é apenas um vencedor, que luta de qualquer jeito, se vencer tá bom, se não vencer desiste. A diferença entre o mais que vencedor e essa pessoa que alimenta esses pensamentos, que luta por uma vitória, mas se não alcançar já desiste, a diferença é que um mais que vencedor nunca desiste. Um mais que vencedor sempre vai estar pronto para recomeçar. Ele perde uma batalha, mas não abandona a guerra. Ele pode tropeçar, mas se levanta. Ele pode chorar, mas continua caminhando. Esse é o mais que vencedor. A mulher que sabe que Deus tem vitórias para ela e ela nunca desiste. Então entenda uma coisa, a queda não faz um mais que vencedor parar, porque ele sabe que a graça de Deus é maior do que os seus fracassos. Esse é o perfil de um mais que vencedor, de uma mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém? E aqui eu quero destacar algumas palavras dentro desse tema. Primeiro, cair não significa o fim da sua história, da sua vida. Amém? A Bíblia não diz que o justo nunca cairá. Pelo contrário, aqui no texto que eu li, em Provérbios 24:16, afirma que o justo cairá, mas também que ele se levantará. Isso nos ensina que quedas fazem parte da nossa caminhada, mas não determina o nosso destino. Talvez você tenha caído em alguma área da sua vida. Você está bem em uma área, mas na outra está péssimo. Está bem no trabalho, mas está com uma crise no casamento. Ou então está bem no casamento, mas está com uma crise numa área, uma tentação, um pecado tentando te derrubar. Você até caiu já algumas vezes. Talvez está bem na família, mas no ministério está passando uma luta muito grande. Em alguma área da sua vida, quem sabe você falhou, talvez você tenha cometido um erro ou passado por uma situação que fez você perder as forças, mas eu quero lhe dizer hoje, isso daí não é o fim da sua vida. Você não chegou no final da sua história. Deus ainda tem milagres, Deus ainda tem promessas e propósitos para você. Amém? Segundo lugar, a queda não define sua história. O problema não é cair, e sim acreditar que a queda é o fim. E o inimigo, irmãos, ele vai usar nossos erros para nos convencer de que não há mais jeito, não há mais solução, mas Deus continua trabalhando em nossa vida. E aqui eu quero abrir um parêntese. Eu quero que você escute com atenção. O pastor Francisco Lima não está fazendo apologia a quedas, a tropeços, a pecados. Não diga isso. Eu não estou dizendo que o mais que vencedor tem que se acostumar com o pecado, com o fracasso. Não, eu nunca falei isso e jamais vou dizer. O que eu quero que você entenda que por mais espiritual que você seja, por mais vitorioso que você seja, a mulher, por mais sábia que seja, uma hora nós erramos. Você há de concordar comigo. Eu desafio alguém que está vendo esse vídeo, deixar nos comentários aqui que nunca errou, que nunca cometeu falhas. Você pode ter nascido em um berço evangélico, você pode ter nascido em um lar cristão, você pode ser o homem mais santo, a mulher mais santa, mas você já falhou.
um pensamento, uma palavra, uma atitude, um olhar, uma decisão, um comportamento. Nós falhamos, tá? Eu não estou dizendo que isso é normal para você viver assim, se acostumar. O que eu estou dizendo é que nós ainda erramos porque estamos num mundo cheio de pecados. Agora, não podemos nos acostumar com o erro e não podemos ficar prostrados, porque somos mais que vencedores. E Deus, Ele quer nos ajudar a ficar em pé. Quando você deseja recomeçar, Deus vai te ajudar e vai colocar você na linha, no caminho, no propósito novamente. Amém? Aqui em Miqueias 7:8 está escrito assim: ainda que eu tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então entenda que mesmo que você tenha falhado, Deus pode te restaurar e usar a sua vida para a edificação do seu reino aqui na terra. Você só não pode desistir, porque Deus não tem promessas para quem desiste. Ele tem promessas para os perseverantes. Amém? Terceiro lugar, se levante e continue caminhando. Esse é o papel de um mais que vencedor. O texto diz: e se levantará. Existe, queridos, uma decisão que precisa ser tomada depois da queda. Qual? Levantar-se, ficar em pé outra vez, continuar caminhando. Talvez você não consiga mudar o que aconteceu ontem, mas você pode decidir o que fará hoje. A partir de hoje, você pode fazer diferente. Então não fique prostrado, lamentando aquilo que deu errado, porque a Bíblia diz aqui no Salmo 145:14, o Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Levanta porque essa pessoa quer voltar ao propósito, quer voltar para o caminho da sua vitória. Então, levante-se, volte a caminhar e continue confiando em Deus. Você pode ter perdido uma batalha, mas a guerra ainda não terminou. Amém? Em quarto lugar, aprenda com o que deu errado. Deus pode usar na vida de um mais que vencedor até mesmo as experiências dolorosas para gerar alguma coisa em sua vida, alguma coisa boa, positiva. Se você passou ou está passando por uma experiência difícil, não fique lamentando. Ao invés dessa atitude que nada resolve, só piora a sua situação, pergunte a Deus: Senhor, o que eu posso aprender com isso? Quais lições eu posso tirar dessa situação? Depois de um tropeço, irmão, o mais que vencedor se levanta mais maduro, mais dependente de Deus e mais preparado para continuar sua caminhada. Amém? E por último lugar, acredite no propósito de Deus. Se ainda você está vivo, se Deus te mantém vivo, é porque há um propósito para você nessa terra. Sua história não terminou porque você caiu. Amém? Levante-se e continue. Talvez hoje você esteja olhando para o fracasso, enquanto Deus está olhando para aquilo que ainda fará em você e através de você. Amém? Olha o que está aqui no Salmos 37, versos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Você pode ter caído, mas levante-se. Deus ainda tem caminhos para você percorrer, batalhas para você vencer e propósitos para cumprir na sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus e escreva aqui nos comentários: posso até cair, mas pela graça de Deus vou me levantar e avançar. Amém? Curte esse vídeo, compartilha e se inscreva no canal para receber todos os dias os nossos devocionais. Pai, obrigado por essa palavra, por essa mensagem poderosa. Abençoa meus irmãos, abençoe todos que estão aqui, essa pessoa que tropeçou, que falhou, que caiu, que está nesse momento aí
talvez até lamentando. Espírito Santo, faça uma obra de restauração completa no coração desse homem, no coração dessa mulher, e que ele possa ficar em pé outra vez e lutar pelas suas vitórias em nome de Jesus. Abençoe a nossa semana, nos conduza, nos livra de todo mal, quebra todos os laços preparados contra o teu povo e nos conceda uma semana abençoadíssima para a glória e louvor do teu santo nome. Te pedimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Que o bom e eterno Pai continue abençoando você e a sua família. Um abraço, Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.